Olá, amigos. Para ti que acompanha as mensagens diárias aqui da Comunidade Ascensão, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando mais uma nova semana e nós estamos falando ao longo do mês de outubro aqui na Comunidade da Ascensão sobre o assunto, tema igreja. Deus, sim. Igreja, não. Esse tema revela uma realidade cultural e uma realidade do mundo em que vivemos, em que as pessoas não têm muita dificuldade em falar sobre Deus e consideram que Deus, ele existe, ele é o criador de todas as coisas, ele tem boas intenções para a vida humana. Mas quando falamos sobre igreja, muitas pessoas, eu diria que a maioria delas, tem ressalvas, tem dificuldades, tem alguns impedimentos com esse assunto. Geralmente por causa da má fama que muitas igrejas causam, os escândalos que acontecem, as frustrações e também as decepções. Eu queria te convidar para essa semana a gente conversar sobre esse assunto, igreja. Até porque ele, para nós de origem evangélico-protestante, outubro é o mês em que nós relembramos a Reforma Protestante, o movimento de restauração, de reavivamento da igreja e seus princípios, que teve origem lá em 1517, é a data mais celebrada e talvez uma das mais lembradas, embora esse movimento já tenha acontecido e começado bem antes. Existe uma palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se tu sabes, tens conhecimento, mas lá no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, necessitava de um intermediador entre Deus e as pessoas. Essa pessoa era chamada de sacerdote, o sumo sacerdote. Era ele que apresentava a Deus os sacrifícios que eram oferecidos para perdão de pecados. Era essa pessoa que entrava e somente ela tinha a autorização para entrar no lugar, no espaço onde estava assim definida como espaço da presença de Deus, onde os sacrifícios eram feitos. Era somente essa pessoa que tinha a liberdade de chegar nesses lugares exclusivos. O que acontece é que após Jesus, quando Jesus ressuscita, quando ele morre e logo em seguida ressuscita, existe uma palavra do Novo Testamento que traz para a gente uma informação muito interessante. Os discípulos fazem questão de relatar que quando Jesus morre e ressuscita, rompe-se o véu que separava as pessoas comuns, normais, como eu e tu, da presença de Deus. Ou seja, depois de Jesus, não é mais necessário termos sacerdotes, não é mais necessário termos pontes, não é mais necessário termos intermediadores entre as pessoas e Deus. Foi por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, porque ele queria que as pessoas tivessem essa proximidade, essa intimidade com Deus Pai. Então, a partir disso, 1 Pedro está nos dizendo que nós somos todos sacerdotes. Nós somos todos enviados ao mundo, nós somos, como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus, pessoas que carregam em seu coração uma missão: aproximar pessoas de Deus. Através da nossa vida, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Não é mais necessário que pessoas tenham medo de chegar-se à presença de Deus, e não é mais necessário que a gente tenha intermediadores. Eu, ao longo de minha vida, muitas vezes vi pessoas acreditando e pensando que apenas os religiosos, sacerdotes, padres, pastores, que estas pessoas, sim, essas pessoas, elas têm uma conexão direta, elas têm um passe livre, daria para dizer assim, até Deus. A partir da Bíblia isso não é verdade. Qualquer pessoa que com coração sincero, puro e verdadeiro se achegar na presença de Deus, pode falar com Ele, pode se relacionar com Ele, pode estar dependente dEle e pode orar pelos outros, pela sua vida e assim por diante. Isso é igreja. Todos nós somos pedras vivas, todos nós somos sacerdotes, somos uma nação santa, um povo escolhido por Deus para falar ao mundo do seu grande amor por nós.
Um ótimo dia, Deus abençoe sua vida, seu trabalho e a gente se vê amanhã.